Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Boa noite aqui já público mencionados pelos vereadores que me antecederam. Boa noite especial ao doutor André, obrigado pela presença. Também nosso ex-vereador e presidente dessa casa, Quino. Seja sempre bem-vindo, Quino. Você tem ficado meio ausente, né, dessa casa. Que bom hoje revê-lo aí. É sempre bom ver os ex-vereadores que já deixaram essa contribuição, né, para o nosso município. Ex-secretária, né, e colega servidora Iris Zavascki, ex-secretária de Infraestrutura, que, aliás, está fazendo falta lá, viu, isso. E boa noite também a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação local. Senhor presidente, quero começar, ia fazer o convite, mas já feito aqui por dois colegas, então fica até repetitivo. Quero já logo começar falando do motivo que tivemos aqui nessa casa reunido por 3 vezes, né, que acabamos fazendo matéria, inclusive na imprensa, e que nada saiu do papel, infelizmente. E nós, é claro, quando damos a palavra, quando chamamos a população para parceria e as coisas não acontecem, nós aqui, essa casa, o poder público acaba passando até por mentiroso. Então nós tivemos reunido nessa casa com a secretária de saúde, tivemos reunido aqui na sala de reunião com todos os vereadores dessa casa, mais uma vez também com os profissionais da saúde, e depois reunimos lá na prefeitura, então, para que isso, de lá, dessa reunião, partisse a ação. E essa ação, infelizmente, não saiu do papel, não saiu de promessas. E nós passamos aqui esse vexame, né, como representante do povo, de estar enganando a população. Então, nós temos que ser coerentes e falar a realidade. Então, é claro que não depende da Câmara a ação. O que depende de nós foi a cobrança, foi reunir, foi chamar, inclusive, a parceria, inclusive, da própria população. Compromissos esses assumidos tanto pelo secretário de Infraestrutura, quanto pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, né? A secretária de Saúde, ela não tem equipamento, não tem, né? Depende desses equipamentos para essa ação. Então, o que fica aqui, a nossa indignação é de que o secretário responsável da pasta, ainda, após isso, eu acompanhei uma matéria saindo de que já teria sido retirado do Jardim das Palmeiras 4.500 bags. Não é verdade. Vocês podem falar isso para quem não tem o conhecimento. Isso eu posso afirmar. Por quê? Mesmo que fosse 90 dias tirando bag, ainda assim daria 50 bags por dia. Da forma que eles estão lá com o caminhão, que aparece lá 1, 2 ou 3 vezes no máximo por semana, um caminhão, e às vezes o caminhão vai e a máquina não vai, ou vai a máquina e o caminhão não vai, viu, Júlio? Que tem um grupo lá do Jardim das Palmeiras. E aí não é culpa dos profissionais que lá estão, é culpa de quem está gestor da pasta. Conversei com o secretário de Infraestrutura, ao qual me colocou de que deixou disponível os caminhões e que não foi feita programação e ele tinha outra prioridade e foi fazer. Os caminhões ficaram parados, ele foi fazer outra prioridade que tinha, fazer o aterro do novo cemitério. Mas, enfim, o problema continua e ele continua vindo ao hospital. Só não está sendo divulgado. Eu peguei os relatórios e nos relatórios vindo da saúde dá para nós comparar que realmente os problemas continuam. E nós temos relato, inclusive hoje, de 3 pessoas que nos procurou preocupado, que continua e o poder público só fez matéria, não passou disso. Então não adianta vir querer enganar a população, que fica mais feio do que não assumir que realmente é incompetência e o trabalho não foi feito. Falar que foi retirado 4.500 bags, isso em 90 dias, Júlio, daria 50, né? 90 dias, com um caminhão. E eu vejo até, inclusive, os profissionais que estão lá preocupados. Por quê? Ele tira de uma casa, tira de 2 e acaba indo
levam a carga, quando retorna ele tem que ir para outro atendimento. Não tem uma sequência, não tem uma programação, falta de programação da pasta, tá? E aí vem dizer que o município gastou R$500 mil retirando bag. Esse é o ponto fundamental que querem, mostrar para o povo que está se gastando. Não é verdade. Quer dizer, se gastou R$500 mil com 4.500 bag, está saindo mais caro do que o particular. O particular está mais barato hoje colocar o particular para retirar bag do que o próprio município. Então é vergonhoso quando não se faz e não assume, né? Tentando ainda com isso enganar a nossa população. Falar aqui um pouquinho da história do Campo Louco para as pessoas entenderem de mais uma matéria que saiu ontem, que é vergonhosa. Eu não sei até onde que esse pessoal quer chegar, mas tenta inflamar a população, tenta envolver a política, tenta responsabilizar a Câmara, os políticos, até nessa situação de um fogo que teve ontem. Dizer aqui, para quem não sabe da história de Campo Louco, nós tivemos aqui o primeiro prefeito, seu Zé Fedriz, vice-prefeito, seu Sena, inclusive pai do nosso colega Rodrigo, que aqui está. Nosso segundo prefeito, nosso saudoso Euclides Hortz, vice-prefeito Chinaidinho, que depois foi prefeito de Sapezal. Terceiro prefeito de Campo Novo, nosso saudoso Sony, Alvear Rotary Sony, com seu vice também saudoso Anton Keller. Tivemos aí a quarta gestão Cassol, ex-prefeito Cassol, vice Gilmar Tessaro. Tivemos aí a quinta gestão Cassol, vice Sérgio Stefanello, que depois assumiu, né, como prefeito. Depois tivemos aí nosso saudoso Mauro Beft, com seu vice Teodolino Guedes. Depois, nosso saudoso Mauro Beft, com a Dila, ex-vereadora, depois vice do nosso município. Estou falando para as pessoas ter o conhecimento das pessoas que já contribuíram no nosso município. E depois tivemos aí Rafael Machado, seu primeiro mandato com vice Demis Rezende, segundo mandato Rafael Machado com o nosso amigo Toninho Brolio, e agora então, no primeiro ano do 10º mandato do nosso município, prefeito Edilson Piaia, né, com o vice nosso colega ex-vereador Marciano. Falei da história porque quando ontem foi publicado em alguns locais sobre o descarte de lixo em locais desapropriados, né? E pegou fogo, colocaram fogo, pegou fogo, enfim, ninguém sabe ainda, é ali próximo ao Parque dos Girassóis. E aí já se fez matéria procurando o culpado e tentando jogar a responsabilidade para outras gestões. Então, todos que aqui passaram, todos os prefeitos que aqui passaram nesse município, cada um com certeza deu o seu melhor, fez o que era possível na sua época com a sua arrecadação, porque cada mandato a arrecadação muda. Dizer do ex-prefeito Rafael, que foi o último agora dos últimos 8 anos, e também do nosso saudoso prefeito Mauro, que também ficou 8 anos, né? Sem sombra de dúvida, eu tenho certeza do que eu falo, são os dois prefeitos, as duas gestões que mais fez pavimentação nesse município. Mais fez galeria e pavimentação nesse município. Hoje nós temos, no nosso município, praticamente o término de uma pavimentação lá do Distrito Marechal Rondon, e acredito que 1 ou 2 ruas ali no Jardim das Palmeiras, são poucos os locais para se fazer o término de 100% de pavimentação em nosso município. Então, todas as pessoas, como essa Câmara também, que também já passou 10 legislatura aqui, todos deixaram, né, nova legislatura, nós estamos na 10ª, deixaram a sua contribuição. Fizeram o melhor pelo nosso município. E não é essas matérias que tentam cada vez forçar e denegrir ou colocar a culpa, né, nos políticos desse município. E político em atividade é quem tem mandato. Político em atividade é quem tem mandato ou quem está em gestão. Acredito até, pelo histórico do nosso município, os últimos gestores ficaram aí 8 anos e acredito que o prefeito Edilson Piaia também trabalha para isso. Também trabalha para isso. Mas, infelizmente, ele está cercado
de uma turma que continua olhando no retrovisor. Continua tentando não achar a solução e achar culpado. E aí envolve nessa conversa toda, colocando culpa de que é responsável da política, dos políticos, inclusive falando em crime político. Né? E isso é preocupante, porque nós estamos aqui hoje representando o povo. Né? E quando se fala isso em crime político, você está incriminando alguém. Né? E político, como eu falei, em atividade é quem tem mandato, ou seja, vereador, ou seja, prefeito, vice-prefeito. Então nós precisamos cobrar dessas pessoas atitude, parar de se esconder atrás de celular, da imprensa e tentar achar culpado. Não, apresentam solução. Com certeza é isso que o prefeito está precisando. Porque, como falei, o que era para ser feito não foi feito. Continua da mesma forma. Os bags que era para ser retirado, tá lá. Quem sabe, até final desse ano, dessa forma, não sei se sai de Jardim das Palmeiras. Entendeu? E vai voltar um novo período chuvoso. Então, quero dizer aqui aos colegas vereadores que eu tenho acompanhado isso e tem me preocupado. E nós precisamos, é claro, Joaquim, e o presidente dessa casa, nós precisamos tomar atitude quanto a isso. Porque se nós calar com tudo isso que está se falando, quem cala consente. E eu tenho certeza que quem está aqui está para fazer o melhor e com certeza fazer o que é o melhor para a nossa população. Queria também, senhor presidente, já aproveitar e falar das manutenções das estradas. Eu cobrei isso aqui do secretário de Infraestrutura, que ele deve ter feito isso, mapeado no período chuvoso os pontos críticos, para estar fazendo aí a manutenção desses locais. E a manutenção desses locais com cascalho tem que ser feito agora. E eu vejo tomando outras prioridades e não fazendo isso. Fazendo outras prioridades que não seria de emergência, e isso que seria sim para aproveitar a umidade do solo, porque hoje o município não tem caminhões-pipa para estar fazendo esse acompanhamento, não está sendo feito. Secretário, que para mim já virou estrela, para atender uma ligação ou responder uma mensagem, é um Deus nos acuda, é de uma semana para duas, e aí é que vem a resposta. E é claro, como você falou aqui, vereador Adrico, aí você está sendo tida como base, e ainda assim, já tem aí para o segundo mês do atendimento que está lá, um pedido seu, e a fossa a céu aberto, e os seus eleitores, é claro, se te procuram porque confiam no seu trabalho, mas infelizmente você continua de mãos amarradas, porque depende de quem está na gestão da pasta. Então nós estamos vendo muita preocupação de mídia, aparecer, um querendo ser mais do que o outro, um tentando falar mal do outro, da própria gestão, né? E na verdade nada está saindo do papel. Eu tenho inclusive falado para o próprio prefeito nessa tribuna, que qualquer dúvida que ele tiver da Câmara, ele tem que ligar diretamente ao vereador ou diretamente a essa casa. Por quê? É muito fácil sair alguém daqui e chegar lá na prefeitura, no prefeito, vendendo dificuldade para depois colher facilidade. Então, quando o prefeito trata diretamente com o vereador, pode ter certeza que aí sim o que vai chegar lá é verdadeiro e não conversas para estar vendendo a dificuldade e poder colher a facilidade. No mais, boa noite a todos, obrigado pela presença.